Poucos atores na história do cinema conseguiram deixar uma marca tão profunda em tão pouco tempo quanto John Cazale. Bem-vindos ao canal O Mundo Dentro da Minha Cabeça. No vídeo de hoje, fazendo parte da nossa série de grandes atores e suas filmografias e obras, nós vamos tratar deste grande ator hollywoodiano, deste grande ator do cinema internacional, chamado John Cazale. John Cazale é conhecido por ter feito poucos filmes e todos esses filmes serem indicados ao Oscar. Hoje nós vamos aprofundar na sua história pessoal, na sua batalha de vida e entender como a mente deste gênio funcionava. Então, eu te convido a vir comigo nesta viagem. O vídeo começa agora. Nascido em 12 de agosto de 1935 em Revere, Massachusetts, Cazale cresceu em uma família de descendência italiana. Desde cedo, demonstrava um olhar observador para o mundo ao seu redor e um fascínio pelo poder de interpretação. Foi ainda na escola que descobriu o teatro, encontrando no palco uma forma de se expressar com intensidade e, ao mesmo tempo, vulnerabilidade. Apesar de tímido, John tinha uma sensibilidade artística que chamava a atenção. Inspirava-se em nomes como Marlon Brando e James Dean, atores que revolucionaram a forma de atuar no cinema, trazendo verdades cruas e autenticidade para a tela. Depois de estudar no Oberlin College e na Boston University, John se mudou para Nova York, onde trabalhou como entregador de táxi para sustentar sua paixão pelo teatro. Foi aí que conheceu um jovem aspirante ator chamado Al Pacino. Essa amizade seria tão determinante para ambos, criando uma conexão que ultrapassou os palcos e se estendeu para as telas do cinema. Pacino declarou sobre John: "Desde o momento em que o vi no palco, eu sabia que estava diante de alguém especial. Ele tinha uma presença que você não podia ignorar." A grande oportunidade de John Cazale, que até 1972 vinha fazendo espetáculos off-Broadway, isso quer dizer fora do circuito principal do teatro norte-americano, que se concentra na rua Broadway, no centro de Nova York, veio no dito cujo mesmo, 1972, quando ele foi escalado, após participar dessas pequenas peças, para interpretar Fredo Corleone e foi descoberto por Francis Ford Coppola, que o chamou para entregar o elenco de O Poderoso Chefão. Fredo era o irmão frágil, inseguro e vulnerável da família mafiosa mais famosa do cinema. Cazale deu a este personagem uma humanidade única, transformando-o em um dos mais memoráveis do filme. O crítico Vincent Canby, do New York Times, escreveu: "Cazale deu a Fredo uma tristeza quase poética, transformando o que poderia ser numa caricatura em um retrato profundamente humano." Cazale retornaria ao papel em O Poderoso Chefão 2, de 1974, onde Fredo se tornou o centro de uma das mais dolorosas traições da história do cinema. Sua cena à beira do lago, rezando em silêncio antes de ser executado por ordem do irmão Michael, interpretado por Pacino, permanece como uma das mais devastadoras da sétima arte. O crítico Roger Ebert afirmou: "A dor que sentimos na morte de Fredo não vem apenas do roteiro, mas da forma como Cazale construiu o personagem ao longo dos filmes. É a combinação de uma atuação magistral." Entre esses dois filmes, John brilhou em A Conversação, de 1974, de Francis Ford Coppola também, interpretando Stan, parceiro do personagem de Gene Hackman. Cazale trouxe uma mistura de lealdade e ironia, que deu profundidade ao suspense paranoico do filme. A crítica Pauline Kael, do
do New Yorker, escreveu: Casale não precisa de muitas falas para dominar a cena. Sua simples presença torna os diálogos mais carregados de tensão. Em 1975, veio Um Dia de Cão de Sidney Lumet, ao lado de Al Pacino. Casale interpretou Saul, o cúmplice silencioso em um assalto a banco baseado em fatos reais. Embora tivesse poucas falas, sua performance transmitia insegurança, fé e inocência em meio ao caos. Quando perguntaram a Lumet sobre Casale, ele disse: John tinha a capacidade rara de fazer silêncio e falar ao mesmo tempo com ele. Ele podia comunicar um oceano de emoções sem dizer uma palavra. O último filme de Casale foi O Franco Atirador, de Michael Cimino, lançado em 78, gravado já enquanto ele lutava contra um câncer de pulmão. Sua atuação como Stan foi marcada pela coragem e pela vulnerabilidade. Neste filme, dizem que Robert De Niro, o seu parceiro de cena, e também o seu velho amigo Al Pacino pagaram o tratamento para que John Casale pudesse então fazer o filme sem sentir grandes dores ou grandes preocupações. Meryl Streep, a sua companheira na época, aceitou o papel apenas por estar ao lado dele. O estúdio chegou a cogitar afastá-lo das filmagens por conta da doença, mas Robert De Niro e Streep ameaçaram abandonar o projeto caso Casale fosse excluído. Casale gravou todas as suas cenas antes de falecer em 12 de março de 1978, ao apenas 42 anos. Sua morte foi precoce e deixou Hollywood em choque. Al Pacino afirmou: Perder John foi como perder um irmão. Nunca mais conheci alguém como ele. O legado de John Casale é singular. Ele atuou em apenas 5 filmes para o cinema, e todos foram indicados ao Oscar de melhor filme. Mais do que isso, deixou uma marca emocional profunda, provando que não é preciso quantidade para alcançar a imortalidade artística. O crítico David Thompson, em seu Biographical Dictionary of Film, resumiu sua importância. Casale foi um ator de rara intensidade. Sua carreira pode ter sido breve, mas nenhum outro foi tão perfeita em consistência e impacto. John Casale nos mostrou que, em arte, o tempo não é medida de grandeza. Sua carreira, curta, mas impecável, permanece como farol para atores e cinéfilos. O lembrete de que cada papel, por menor que seja, pode se tornar eterno. Eu tenho contato com John Casale, claro, desde que comecei a gostar de filmes, e acho que todos esse ponto devem saber que meu filme favorito, pelo menos os meus amigos sabem, que meu filme favorito é O Poderoso Chefão. E a primeira vez que vi John Casale foi nesse filme. Ele parecia um garoto fraco, como Fredo demandava. E ele é magro, ele é retraído, e me identifiquei, mas ao mesmo tempo ele é simpático. O Fredo é simpático. Eu percebi que o ator que fazia também o Fredo, que era o John Casale, também era simpático. E me afeiçoei a ele. Depois, a segunda vez que vi John foi quando vi O Dia de Cão, porque queria ver toda a cinematografia do Al Pacino. E vi John fazendo o parceiro do Al Pacino no assalto. Como dois ladrões inexperientes, Al Pacino passava a raiva, a frustração, a injustiça que a sociedade pregava nele, enquanto John passava a desesperança,
mesmo a situação modorrenta em que ele se encontrava. John Cazale era um homem que tinha, eu julgo, que tinha poucas falas em seus filmes. Mas eu nunca vi um ator comunicar tanto como disse o crítico, o Roger Ebert. Nunca vi um ator comunicar tanto como disse o Sidney Lumet também, com o silêncio. Ele tinha poucas falas no filme. Em todos os seus filmes ele tem poucas falas. Em todos os seus filmes, ele, de um jeito ou de outro, é o personagem de suporte. Mas eu duvido que o Poderoso Chefão seria o mesmo sem o seu Fredo Corleone, que a conversação seria a mesma sem o seu Stem, que o Franco Atirador seria o mesmo sem o seu Stem e que o Dia de Cão seria mesmo sem o seu personagem. Há jeitos, há atores que têm raiva ou preconceito quando seus personagens falam pouco em determinadas cenas, em determinadas situações. Mas não é o mesmo com o John Cazale. Eu nunca, das entrevistas que li enquanto preparava este material, este vídeo, esse comentário para apresentar para vocês a carreira de John Cazale, eu não vi entrevistas dele que fossem falando mal de colegas, falando mal dos seus papéis, falando mal de funcionários que trabalhavam com ele. Tudo que eu vi do John Cazale são mensagens positivas, de certa forma. A não sei se é por causa da doença que ele estava passando, que era um câncer de pulmão, que é difícil você se recuperar. Tanto é que é mortal, mais mortal do que chance de sobrevivência. Eu não sei se era da própria índole, mas o John Cazale só falava que estava grato de estar vivo e por ter a oportunidade, né, de performar a arte que ele gostava, de performar os seus personagens. Eu acho que o John é uma inspiração para mim como ator, eu que fiz teatro por um tempo, me formei em teatro, aliás, inclusive. Eu acho que o John Cazale é uma inspiração para que nós não desistemos nas nossas próprias batalhas. Você pode ver mesmo quando ele fez o Franco Atirador. Eu tive familiares, perdi familiares para o câncer, posso afirmar que não tem dor maior que uma dor provocada, fornecida pelo câncer. É realmente de deixar você sem desesperança. Se eu, sendo familiar dessas pessoas que passaram por provas de câncer, já ficava desesperado, imagina ser a pessoa que tem câncer. Então, John Cazale, quando eu soube que ele fez o Franco Atirador com câncer e entregou uma atuação competentíssima, uma atuação contida, uma atuação calma, que ele não transparecia, também como Chadwick Boseman no próprio Pantera Negra, que não transparece que ele tem câncer, que ele aguenta e que ele faz a arte que tem que ser feita, que ele faz o seu trabalho, apesar de tudo, apesar do desânimo que a doença possa causar, ele faz o melhor que ele pode. Então é uma coisa que me comove. E a partir daí que eu penso que esse ator deveria ter sido mais valorizado, que esse ator devia ter sua história contada, que esse ator devia ter seus filmes assistidos e lembrados, porque são ótimos. Poderoso Chefão 1 e 2 são clássicos. A Conversação é um clássico do Francis Ford Coppola. Pode ser menos badalado que o Poderoso Chefão, mas mesmo assim é um ótimo filme. Franco Atirador então nem se compara. Quem não lembra da cena deles no Vietnã, apesar do John Cazale
não está ali propriamente na cena. Quem não lembra? Quem não lembra do Fredo Corleone? Quem não sentiu pena do Fredo Corleone quando ele foi morto pelo próprio irmão? Quem não sentiu raiva do Michael? Eu digo que eu senti de ser um grande fã da série. Entendi que naquela situação não há perdão, para aquela vida não há perdão, mas são irmãos. E aquilo me tocou profundamente. São poucos atores que eu admiro. Eu espero fazer um vídeo para cada um deles, assim como os diretores, com a nossa série, com os temas do cinema. Eu sei que esse vídeo é curto, como a carreira do John Cazale foi. Eu não vou estender o que tem que ser mais estendido. Eu não vou falar 1 hora sobre a vida de John Cazale. Eu vou deixar este vídeo curto, breve, mas impactante. Como foi a carreira do John Cazale? Eu não vou enrolar. Eu só peço que, se você gostou do vídeo, gostou de relembrar, conhecer a carreira deste grande ator que foi John Cazale, que foi impecável, na minha opinião. Se você gosta dos vídeos que este canal produz, se você gosta dos temas que a gente aborda, que nós abordamos, considere se deixar o like, considere se inscrever, considere comentar, compartilhar. Comente o que você achava da carreira de John Cazale, acha dos seus filmes. Deixe o like e compartilhe com um amigo. Vamos espalhar a cultura por aí. Vamos espalhar a memória, a boa memória de boas pessoas, de grandes talentos por aí, como é no caso de John Cazale. E eu prometo que no próximo vídeo eu voltarei com outro tema interessante. Acho que o próximo vídeo vai ser sobre uma série de televisão que eu andei assistindo e que eu acho a necessidade de falar sobre ela. Ou quem sabe uma série de anime. Vamos ver. Enquanto o próximo vídeo não sai, espero que esse tenha sido do seu agrado e eu te vejo numa próxima viagem. Até mais.